Olá, tudo bem, turma do nono ano? Eu sou a professora Márcia Gouveia, lá do Carolina Dantas, e vim hoje ver com vocês o conteúdo de fatoração de polinômios. Nós já vimos os produtos notáveis, tá? Vamos ver fatoração. Aí eu coloquei uma introdução aqui para vocês. Olha, fatoração de polinômios é um conteúdo matemático que reúne técnicas para escrevê-los em forma de produto. O que é produto? É o resultado de uma multiplicação, tá? Entre monômios e até mesmo entre polinômios. Olha só, então fatorar. O que é fatorar? Coloquei no princípio que a gente já conhece aqui, ó. Fatorar o número 75 e fatorar o número ou monômio, isso aqui também é um monômio, 75, tá? Lembrando, e 6 ao quadrado b à terceira vamos fatorar também. Só que a gente vai fatorar aqui somente os coeficientes, lembrando que coeficiente é a parte numérica, né? E a parte literal onde tem as letrinhas, aqui não tem parte literal. Então, 75, vamos lá. Decomposição em fatores primos. Qual é o primeiro número primo? 2, só que 75 é número ímpar, não dá para dividir por 2. Por quê? O número é divisível por 2 quando ele for par. Então, vamos lá. 75 é divisível por 3. Então, vamos lá. 75 dividido por 3, fazendo a continha, vai dar 25. 25 não dá para dividir por 3, mas 25 é divisível por 5. 25 dividido por 5 dá 5 e 5 dividido por 5 vai dar 1. Quais são os fatores, tá, da decomposição aqui da fatoração de 75? É o fator 3 e o fator 5 que apareceu o quê? 2 vezes, ok? Então nós vamos fatorar. 75 fatorado tem dois fatores, né? No caso, 2 repetidos, por isso que eu coloquei 5 ao quadrado e o 3. Fatoração de 6 ao quadrado b à terceira, desse outro monômio aqui. Eu vou fatorar apenas o número 6. Então, a fatoração do 6 dá por 2 porque 6 é par, 6 dividido por 2 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui vai dar 2 vezes o 3. Então, na realidade, a fatoração desse monômio aqui vai dar 2 vezes 3 vezes a segunda vezes b a terceira. O que me interessa são os expoentes aqui. Quando não tem nada é 1, tá? Mas por enquanto é só para vocês verem como que a gente vai fatorar. Isso monômios. E os polinômios nós temos os casinhos com aquelas regras práticas também, ok? Então eu coloquei o nosso primeiro caso. Não é que é o primeiro caso, tá? É o nosso primeiro caso aqui, tá? Então, o nosso primeiro caso é o trinômio do quadrado perfeito. Trinômio, olha só. Eu peguei esse caso especificamente aqui para que nós vamos lembrar um pouquinho de produtos notáveis. Trinômio do quadrado perfeito. Quadrado, lembra número elevado ao quadrado, raiz quadrada, perfeito, raiz quadrada, que dá exato. Então, trinômio do quadrado perfeito. Como é que a gente vai transformar isso em produto? Então, todo trinômio que for do quadrado perfeito, nós vamos, olha, tirar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo, por isso que é quadrado perfeito. Então, vamos tirar a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada do último termo, que é 1, tá? Esse aqui vai esperar um bocadinho. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, lembrando que o índice da raiz quadrada é 2, não tem nada, mas subentende-se 2, a gente vai simplificar, então, raiz quadrada de x ao quadrado é x, tá? Raiz quadrada de 1 é 1. Bom, será que esse trinômio é do quadrado perfeito? Estou afirmando que é, mas vamos provar, tá? Então, esse termo do meio, não sei se vocês se lembram, quem é esse termo do meio? É 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Lembra daquele lá primeiro, primeiro, segundo, segundo? É como se fosse uma operação inversa, a gente está fazendo ao contrário agora. Então, tirei a raiz quadrada do primeiro termo, tiro a raiz quadrada do último termo e vou ver se ele é perfeito, tá? Então, do meio sempre vai ser 2 vezes o primeiro, que eu já tirei a raiz quadrada, vezes o segundo, que eu já tirei a raiz quadrada, que no caso é 1. O produto desses três aqui, quando vai dar 2 vezes x vezes 1? O produto dele vai dar 2x. O que está escrito aqui no meio? 2x. Então, ele é um trinômio do quadrado perfeito. E qual é a resposta? É a raiz quadrada do primeiro, mais, é tudo positivo, ó, mais a raiz quadrada do último aqui, ó.
Lembra? A gente fazia ao contrário. Lembra? Primeiro, segundo. Agora não. Eu te dou o trinômio, você vai tirar a raiz quadrada do primeiro e do último e ver se ele é perfeito, tá? Agora nós vamos para o segundo exemplo. Ok? Então, agora no nosso segundo exemplo, que eu coloquei aqui, esse trinômio, olha só, x à quarta menos 14x mais 49. Então, vamos lá, a gente já sabe que tem que tirar a raiz quadrada do primeiro, né? E raiz quadrada do último termo. Tem raiz quadrada de 49? Tem. E tem raiz quadrada de x à quarta. Lembrando que a raiz quadrada tem o índice 2, é que ele nunca aparece, né? Aparece a partir de raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, tá bom? Então, raiz quadrada de x à quarta. Só coloquei o 2 ali para você saber que para tirar a raiz quadrada de uma parte literal, você vai simplificar o índice com esse expoente, tá? Você vai simplificar por 2, tá? Vou deixar indicado aqui, mas você pode fazer mentalmente também, tá? Então, raiz quadrada de x à quarta é só simplificar o expoente por 2 em todo exercício, ok? Então, raiz quadrada de x à quarta dá x elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. E vamos ver se ele é perfeito, tá? Porque trinômio é porque tem 3 termos. Vamos ver se é perfeito. Para ser perfeito, o que eu vou fazer agora tem que dar o quê? 14x ao quadrado, independente do sinal, ok? Então, vamos lá. Então, o do meio é sempre 2 vezes o primeiro que eu tirei a raiz quadrada, vezes o segundo que eu tirei a raiz quadrada. Então, é sempre 2 vezes o primeiro que eu tirei e esse último aqui também. Então, o primeiro é x ao quadrado e o último é 7. Na hora que eu fizer o produto desses 3 termos aqui, tá? Então, 2 vezes 7, 14. No caso, 14x ao quadrado, ó, bateu. Então, ele é um trinômio? É, mas é do quadrado perfeito. E qual é a resposta? Resposta vai ser o primeiro resultado da primeira raiz quadrada, que é essa daqui, ó, parênteses, x ao quadrado, pega o primeiro sinal da expressão, menos a raiz quadrada do último termo, que é o 7, e eleva ao quadrado, tá? Lembrou de produtos notáveis, que era o segundo caso? Tá? Então, a resposta é a raiz quadrada do primeiro, do último, e eleva ao quadrado, pegando o primeiro sinal da expressão. No exemplo C, tá? No exemplo C, eu vou colocar um sinalzinho de mais aqui. Então, raiz quadrada do primeiro, 4x à quarta, raiz quadrada do último termo, que é o 144, tá? Então, raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4, então vai dar 2. Raiz quadrada de x à quarta, lembra? Quando for parte literal, é só dividir o expoente por 2. Então, eu vou deixar indicadinho aqui, ó, dividir por 2. Então, vai dar x elevado ao quadrado. E raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 dá 144. Agora, vamos ver se ele é perfeito. Tenho que fazer isso sempre? Sim, porque às vezes vai aparecer num exercício um trinômio, fala fatório. E lá você vê que não dá. Tem que fazer isso aqui para ver se é um trinômio do quadrado perfeito ou não, ok? Então, vamos ver esse do meio, vou fazer aqui embaixo. Quem é esse do meio mesmo? Sempre 2 vezes o resultado da primeira raiz quadrada que eu fiz, mais o resultado da última, que é 12. Então, vamos lá, fazendo o produto desses 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 12, 48. 48, x ao quadrado. Sim, bateu, então ele é um trinômio e do quadrado perfeito. Resposta, vou colocar a resposta do primeiro aqui, ó, que eu achei, ó. Mas é tudo positivo, que bom. Raiz quadrada de 144, a resposta aqui 12 e elevado ao quadrado, tá? Então a resposta é sempre entre parênteses e sempre elevado ao quadrado, tá? Pegando o primeiro sinal aqui, sempre a resposta da raiz quadrada do primeiro e do último. Mais um exemplinho aqui. Pô, eu coloquei fração. Não tem problema nenhum, a gente tira a raiz quadrada, tá? Então, primeiro aqui, raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 1/4, ok? Raiz quadrada de x ao quadrado, lembra? Então, vai dar x, a gente divide aqui por 2. Raiz quadrada de 1/4. Raiz quadrada de fração, se tira a raiz quadrada do numerador e depois raiz quadrada do denominador. Qual a raiz quadrada de 1? É 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz quadrada de 1/4 é meio. Agora, vamos ver se ele é perfeito. Então, quem é o do meio aqui mesmo?
2 vezes o primeiro, que eu tirei a raiz quadrada, vezes a resposta desse aqui. Qual é o produto aqui agora? Bom, pintou fração, então vamos lá, colocando o denominador 1, tá? Para poder enxergar melhor. E qual é o produto desses 3 termos? Quando tiver a fração, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, multiplicando 2 vezes x vezes 1 vai dar 2x. 1 vezes 1 vezes 2 vai dar 2. Opa, dá para simplificar. Então, simplificando, o que sobrou daqui? Sobrou x. Quem está aqui no meio? X, independente do sinal. Então, ele é um trinômio do quadrado. Perfeito. Qual a resposta? Lembrando, a resposta é a raiz quadrada do primeiro termo, primeiro sinal da expressão, e raiz quadrada do último termo sempre. Então, i elevado ao quadrado. Último exemplo agora, esse trinômio aqui, vamos ver se ele é perfeito. Então, vamos lá, raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do último, vamos lá. Raiz quadrada de x ao quadrado a gente já sabe que é x, e raiz quadrada de 169 é 13, porque 13 vezes 13 vai dar 169. Vamos ver se ele é perfeito? Vamos lá, independente do sinal. Então, aqui no meio, sempre 2 vezes o primeiro, vezes esse último aqui, Vamos ver quanto que dá o produto aqui. Multiplicando vai dar 26x, o que tá aqui 13. É um trinômio, mas não é um trinômio do quadrado perfeito, tá? Então, eu não posso escrever isso aqui, Isso aqui é errado, eu não posso, tá? Então, como é que você colocaria num exercício, numa avaliação? Então, você vai escrever que não é um trinômio do quadrado perfeito, tá bom? Então, nós temos mais casos ainda de fatoração. Eu peguei esse daqui porque é como se fosse uma operação inversa de produtos notáveis do primeiro e segundo caso. Um é o inverso do outro, tá bom? Então, dúvidas? Passa mais uma vez esse vídeo. Veja a regrinha, trinômio sempre 3 termos, sempre raiz quadrada do primeiro e do último, sempre. E veja se ele é perfeito, e sempre começa com 2 vezes o resultado do primeiro com o resultado do segundo multiplicando, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta e veja o vídeo de novo. E até a próxima aula com mais casos de fatoração, tá? Até a próxima aula!